Muito bom dia! De volta depois de um período de descanso necessário, Férias. nutridor. Estamos aqui de volta trazendo para você vivência e consciência. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre segurança feminina e segurança interna e autoestima feminina. Eu sou Camila Lima, do arroba, eu sou Camila Lima, underline. Sou terapeuta, sou professora, sou mentora de mulheres e junto à Fran, nós temos aí três infoprodutos, todos voltados para a mulher. Todos eles, Uhum. para o útero, para a mulher. E enquanto eu estava escrevendo, né, preparando essa aula, eu pensei, uau, como a gente precisa aprender a ser mulher, né? Como a Sim. gente precisa desmistificar várias coisas. E o intuito disso aqui é justamente isso: levar vivência e consciência, virar as chaves e depois sentir no corpo. Então, vou passar o bastão da fala aí para a Fran, para ela se apresentar. Olá, sou a Fran, sou professora de yoga, eu que guio as vivências e para quem conhece nossos produtos, eu guio as práticas de yoga. Para quem não sabe, o yoga faz parte da nossa vida, a gente acredita que ele eleva, que ele traz a gente para um lugar de mais consciência corporal, consciência emocional, consciência de tudo, tanto que essas férias vem aí para mostrar o quanto a gente pratica aquilo que a gente traz aqui, os descansos, né? Que o descanso é investimento. Então, a gente passa a respeitar todas as nossas partes, né? Sem atropelar elas. Então, uma boa, vivência para vocês e consciência. É isso. É interessante, né, Fran, porque isso é muito do feminino, né? A gente gesta algo, depois a gente pare, né? Depois a gente fica um tempo, né? É um bebê mesmo, né? Primeiro a gente imagina, depois a gente engravida, depois a gente para esse bebê, e aí a gente vai cuidar, vai nutrir desse bebê, e E aí ele vai quando crescendo. ele vai crescendo, e é isso que está acontecendo, né? A gente vai crescendo, mas as pausas são importantes, né? E eu, durante muito tempo, eu falo isso sempre aqui. Eu achava que parar era sinal de fraqueza, e não, parar é sinal de inteligência, é sinal de respeito ao corpo, é sinal de amor próprio, né? E isso eu aprendi com o yoga, com a Fran, né? Então, e é isso que a gente leva para vocês. E mais do que levar, a gente vive isso na prática, porque não adianta a gente só trazer aqui a teoria para vocês e não colocar em prática na nossa vida, né? Então, é isso. É o Acho momento que de esse é o nosso retomada. pilar, né? É, esse é o nosso pilar, assim, fazer o que a gente fala. E se alguma coisa acontece aqui, que a gente recebe uma informação nova, a gente passa a praticar. É impressionante, né? Impressionante A essas Cá aulas. sempre reescuta as aulas e ela, opa, opa, tem coisa aqui. Sempre é uma coisa assim que eu amo estudar o conteúdo, né, que vem da intuição também, né, que vem da clareza da gente estar falando, porque um bom professor é aquele que está sempre aprendendo, né? Está sempre É, aprendendo, sempre querendo mais conhecimento, e eu aprendo com a Fran, aprendo comigo mesma, aprendo a cada dia e estou sempre aberta aí. um professor tem um professor que tem um professor que tem um professor, é sempre assim, né? É isso aí. Ninguém está 100% pronto, né? Estamos em construção ou desconstrução, como você quiser. Então vamos É isso lá. aí. Quando Bora. você confia em si, não precisa de provar. Mas e aí, né? Como confiar? A gente traz aqui a prática para o corpo, a vivência para o corpo, mas a gente também vai virar algumas chaves aí, né? Fazer você olhar a vida por um outro ângulo, trazer algumas reflexões realmente, e mais do que isso, algumas dicas mesmo, né? De como você
pode fazer a segurança nascer dentro de você. Então, o que que é a segurança, né? Ela não nasce do controle externo, ela nasce da autorregulação. Quando a gente fala de autorregulação, é muito esse lugar de eu ser líder de mim mesma, né? Eu não posso controlar o outro, eu posso controlar somente a mim mesma, mas muito cuidado com esse controlar, né? Não é reprimir, não é represar. Eu escutei alguém falando outro dia. Ah, foi a Miley Cyrus, que ela sentia dores no corpo porque ela represava a raiva dela. Então, até que um belo dia ela parou de represar a raiva e entendeu e as dores no corpo sumiram. Isso aí a Fran pode até trazer exemplos muito melhores, né, Fran? Você tem alguma coisa para trazer Não, sobre mas isso? tá ótimo, é isso aí. É isso. Então a gente deve. Eu sou aquela, né, que passa pelas emoções, né? Eu não me apego a elas, né? Eu não fico ali ruminando. E a autoestima, ela não é se achar boa. Ela é não se abandonar. Isso aqui me pegou de um lugar, porque ninguém ensina pra gente a não se abandonar, né? Pelo contrário, a gente está sempre se criticando, a gente está sempre se comparando, e na verdade é ficar do nosso lado. Olha, eu fiz o que deu, eu fiz o meu melhor, e é assim que a autoestima ela vai se construindo, assim que o amor próprio vai se construindo, né? Quando a gente deixa de ser a nossa pior crítica, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. Quer trazer alguma coisa, Fran? Quero. Duas coisas, né? Primeiro que ali está escrito que a segurança nasce da autorregulação, e no começo eu trouxe o quanto isso tudo que a gente traz e o yoga são relacionados, né? Yoga é autorregulação, né? Então, por exemplo, assim, se você está se sentindo sem energia, você faz uma prática de yoga, ele te revigora. Se você está se sentindo muito cansada, você faz uma prática de yoga, ele te descansa, vai trazendo aquela calma para você ter uma noite de sono de qualidade, né? Então, assim, a segurança, se ela vem do externo, ela é uma ilusão, né? Tipo, eu tô nesse trabalho porque ele é seguro para mim. E aí, beleza. Só que você pode ser mandado embora a qualquer momento. Só que se você tem a segurança de que você é capaz, de que você, se você não estiver nesse trabalho, você pode estar em outro, que você faz o que precisa ser feito, etc., é aí que tá a segurança. Ela tá aqui em você, sobre quem você é, sobre a sua capacidade e não sobre aquilo que Você você está tem. vivendo aí, que você tem, exatamente. É, é E a isso. autoestima de não se abandonar também me pegou muito. Foi na primeira turma do Descubra-se que a gente faz as frases todos os dias, né? E aí uma das alunas falou assim, uma das frases dela foi assim, eu percebi com o Descubra-se que me amar significa me amar até nos dias difíceis. Nossa. Vamos respirar em cima disso? Porque nos dias Porque a difíceis, cara, é a hora que a gente gente se quer. abandona. É isso aí, ó, completou pra mim, entendeu? Eu amava aquela frase Cara, e aí cara, veio isso eu vou essa. levar para a vida. Mais uma para colocar Pra aqui, ó. colocar, Eu me exatamente, eu amo até nos também. dias difíceis, eu me amo quando o mundo tá me odiando, quando nada dá certo, quando eu sinto que eu falhei, eu me amo até nos dias difíceis. Uau, essa aí dá um quadro, hein? E aí é Dá um isso, né? post. Dá um post. A gente se trai muitas vezes, a gente se abandona, né? Para quê? Para caber. E aí vem essa questão que eu sempre bato aqui. Eu sou instrutora Teta desde 2019, eu sou consteladora familiar e não começa na gente. Muitas vezes a gente está só reproduzindo um padrão. Então, mas também, gente, cuidado com esse lugar também de ficar culpando a ancestralidade. Não, tomou consciência, vamos fazer as mudanças necessárias, né? Não vamos aí tacar pedra na nossa ancestralidade, pelo contrário, a ancestralidade a gente honra, a gente reconhece e a gente segue adiante, fazendo diferente de acordo com a vida que a gente escolheu. A gente pode escolher. Então,
qual é a nossa raiz ancestral? A gente não foi treinada para ser livre. Por muitas gerações a gente não pôde se escolher. A gente não podia escolher o parceiro, né? Quantos casamentos arranjados aí. Não podia escolher o caminho, mulher não podia estudar. Gente, como eu fico pensando, como seria minha vida se eu não pudesse estudar, se eu não pudesse ler um livro, se eu não pudesse pesquisar, se eu não pudesse aprender. A mulher não podia escolher o ritmo, né? Estava sempre em função do outro. Ela não podia sentir desejo, muitas vezes, sentir prazer. Então, ela só podia escolher sobreviver. E muitas vezes atrelada ao homem, né? Ao masculino. E muitas vezes nesse lugar de dependência mesmo. Do homem, do masculino, do casamento, dos próprios filhos, sem poder escolher. E naquele tempo, né, é, sobreviver era ser aceita, ser protegida, ser correta, ser conveniente. Eu tenho um tempo que eu não assisto, mas a série Bridgerton, ela mostra muito sobre isso, né? Como era antigamente, quantas mulheres viviam em função de serem escolhidas por um parceiro. E aí, tudo, a forma que ela vestia, a forma que ela falava, a forma que ela se portava, tudo era para ser escolhida. Então, a gente precisa olhar a fundo para isso aqui. Aonde é que eu não estou sendo verdadeira comigo mesmo para poder caber? Em qualquer lugar que seja. Então a gente precisa entender que isso é ancestral e não tem muito tempo assim. Não Hum, tem muito tempo assim que as coisas mudaram. Só que bom que as coisas mudaram. Hoje a gente pode escolher. A gente pode escolher não ficar no casamento. As nossas ancestrais não podiam. A minha avó, por exemplo, uma escolheu sair, a outra escolheu ficar, mas ela não podia sair. Não tinha escolha. Aquela época tinha pouco estudo, não tinha como financeiramente se sustentar, sustentar os filhos, né? E es- decidiu ficar. Então, a gente precisa olhar para isso. O quanto que a gente está se traindo. E hoje é muito mais fácil se escolher. A gente tem muito mais informação. Mas quando a gente está inconsciente, quando a gente está fora da presença, quando a gente está na comparação, a gente escolhe o caminho do outro, né? Da outra, ou o caminho social. E é importante a gente olhar para isso aqui. Quer trazer alguma coisa, Franzi? não, perfeito. A sociedade criou um molde, né? Então, a mulher que fala demais, ela é difícil, a mulher que deseja é perigosa, a mulher que não obedece, ela é rejeitada, e o corpo A que se feminino, expressa é louca. louca, exatamente. Nossa, é intenso isso, né? E tem muitas mulheres que ficam falando, ai, eu sou louca, eu sou louca. Tipo, né? Ela É, exatamente. E não, aí você está se abandonando, né? Eu costumo me arriscar muito, né? Me jogar muito nas coisas. E eu já escutei isso várias vezes na minha vida. Como ela é louca, né? E a minha psicanalista, ela fala: louco é aquele que escolheu fazer algo que a maioria das pessoas não tá fazendo. É só isso. Ah. A minha avó bonitinha, educada, ela falou: ai, ela gosta de viver perigosamente. Bom, é uma forma, Louca. né? Louca, louca. Então, tudo bem, né, gente? Sejamos loucas, né? A gente pode, agora a gente tem recurso para isso. E muitas vezes a mulher, ela, com essas crenças, né, essas limitações, ela tá sempre querendo ser aceita, querendo caber, achando que ela precisa cumprir um papel social e ser de uma determinada forma para ser vista, para ser desejada, para ser escolhida ou para ser validada. Então, isso está nas nossas células, né? Isso não é só história, isso virou memória celular, virou padrão. E aí a gente muitas vezes vai pedir desculpa por existir, vai querer se explicar demais, vai ter medo de arriscar e errar, de viver perigosamente. A gente sente culpa ao parar, ao descansar, se priorizar.
a gente trava quando a gente precisa se posicionar. Isso tudo não é fraqueza, é herança. E a constelação familiar, ela traz muito isso. Quando a gente muda a perspectiva, quando a gente traz um novo olhar, a gente já está, de alguma forma, se curando, né? Então é importante a gente tomar consciência disso. E o próprio yoga também, né, Fran? Tanto que traz a gente para a presença e cala A essas completude, vozes. porque é a completude, né? Tipo, eu sou completa, entendeu? E por conta disso, vai ser engraçado esse papo, porque eu me reuni com umas amigas no domingo e a gente tava falando assim, né? Essas coisas são muito automáticas, elas acontecem sem a gente perceber. E a gente se deu conta, todas nós, que a gente justifica os nossos gastos. Todas nós trabalhamos, todas nós temos o nosso dinheiro, todo mundo ganha o suficiente, mas a gente justifica os nossos gastos para os maridos, sabe? A gente nem se tocou. Aí uma falou, gente, eu justifico. Aí eu tava pensando, falei, nossa, eu também. A outra, nossa, eu também. E o marido nem Tipo, pediu, né? Muitas pediu, vezes. ele não tá nem aí. E é um. E aí. E aí vem, né, honrar a nossa ancestralidade, mas a partir de agora eu não preciso mais fazer isso, né? Porque Depois que as a gente nossas pega, ancestrais, elas não trabalhavam, né? Era o dinheiro, entre aspas, do marido. Mas então hoje, tinha que justificar, né? Mas hoje não, hoje a gente ganha nosso dinheiro. E aí foi, foi legal, porque foi libertador, né? Quando você. nossa, É isso que a gente está muito fazendo aqui, rico. trazendo consciência pra Gostei gente desse grupo soltar. de amigas, tá? Claro, porque aí a gente está trazendo consciência, né? Porque muitas vezes, quando as mulheres se juntam para falar mal da roupa da outra, do cabelo da ciclana, do tanto que a outra estava estranha, ou que a fulana separou. Olha isso, que Não, interessante. É trazendo o quê? Consciência em uma vivência, né? Você estava ali vivendo e de alguma forma exatamente. caiu essa ficha. Opa, peraí, a gente não precisa mais. E aí, à medida que você traz isso na sua mente, comece a praticar isso para virar um hábito. Não, eu não preciso me justificar. Até que vira um hábito. Eu gosto de trazer aqui sempre, né? Sem querer ser repetitiva, mas a gente aprende por repetição, Sim, é real. É. né? Mas o quanto que eu tive, né, um problema no joelho e hoje eu não tenho mais. Eu não conseguia ficar de cócoras e de repente, pum. Depois de fazer várias e várias e várias e várias práticas do yoga sem e com desapego ao resultado, hoje eu fico de cócoras um tempão. Inclusive, faço isso quando estou nos meus momentos de TPM, né, Fran? Isso é uma ótima dica. Fala um Ótima pouquinho dica. de ficar de cócoras. O cócoras é uma posição em que a gente está, primeiro, abrindo, né, o espaço ali do útero, e que é o que a gente precisa nesse, né, para a gente tirar a tensão daquele local, que as cólicas, elas são uma tensão, né, ela contrai o útero. Então, eu preciso de espaço para que isso se amplie, a contração fique mais leve. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Apanavaio, né? O cócoras trabalha o nosso sistema de eliminação. Então, a gente meio que tá assim, tanto que é uma posição de parto, né? Porque ele ajuda essa descer, né? Então, ele ajuda, por exemplo, a eliminar. Olha que interessante ela falar que é na TPM, porque ela quer eliminar os sintomas dela. Ela quer, né, deixar ir para a terra. Ela quer soltar aquilo. Então ela se posiciona e é um ótimo exercício porque ela não podia antes, ó, tá tudo vindo agora. Ela não podia ficar de cócoras antes, era uma limitação. Quando vem a TPM, a nossa segurança e autoestima, ela balança. Ela faz uma coisa que ela não fazia, e isso traz para ela a lembrança de que, cara, eu sou capaz. Isso traz o eu sou capaz, já vem com a autoestima. Lindo. Então, tem muita coisa envolvida aí Muita, nessa cócoras. muita coisa envolvida. Quando eu fui parir, né? A parteira pediu para eu ficar de cócoras e eu não consegui. E o Henrique teve que me ajudar.
e isso ficou marcado. Eu sempre tive questões com meu joelho, e hoje em dia isso não existe mais. Eu estava Só exercício, treinando, galera. Só é, exercício. só exercício. Eu estava treinando ontem com meu treinador e eu falei, ai, tô com muita dor nas costas e eu sei que eu tô na TPM e com um pouquinho de desconforto abdominal. Então, enquanto ele explicava o exercício, eu fiz igual os chineses. Eu olhava os chineses no passado, para quem não sabe, eu trabalhei em empresa chinesa há muito tempo, já fui para a China várias vezes, e eles esperam de cócoras. Eles esperam sentado de cócoras. Meus filhos fazem isso. E Enquanto você tá aí falando, tá de cócoras te olhando. te Que legal. olhando, né? É um hábito deles, é um costume deles, inclusive, olha aí, ó, gente. Inclusive, é cultura, né? Inclusive, a privada deles, não tem uma forma melhor de dizer privada, né? O vaso sanitário deles não é suspenso, você não tem que sentar, você fica de cócoras. Para mim era terrível. Meu Deus do céu, eu queria morrer. Acho que é um costume oriental, né? Porque na Eu, Tailândia é também. Exatamente. E aí, o quanto que. E aí, eu tava contando, né, que eu tava treinando, e enquanto meu treinador ia passando o próximo exercício, porque a gente ali também trabalha muito o centro rara, né, o poder que tá aqui no centro rara, e eu Uhum. falei, nossa, como se combina, né? Como combina, né? Às vezes você olha, nossa, ela faz Muay Thai e faz yoga, parece que são duas coisas completamente opostas e distintas, mas não, Não. A não são. disciplina, né? E a questão de trabalhar o feminino, né? É uma forma também, né, de fortalecer o meu De centro de poder, fortalecer. que é o meu Sim. centro rara. E isso a arte marcial trabalha muito, 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 muito. muito. Enfim, e aí, enquanto ele falava, eu fiquei ali de cócoras, olhando ele, né? Fiquei toda me Tá achando. vendo? E aí vai procurar a felicidade, né, nas coisas, mas a felicidade tá nisso aí, ó. É isso, é isso. A felicidade está nisso aí, né? Do não conseguir e com dedicação, né, Fran? A gente levanta essa bandeira da dedicação, do autocuidado, do se escolher. De repente a gente vira a chave e fala: Uau, olha isso. Alcancei um Exatamente. resultado e isso fortalece a autoestima. Então, continuando, a gente precisou assumir esse papel de boa mulher para poder sobreviver. E aqui eu ainda estou falando das nossas ancestrais, e aqui a gente precisa começar a se separar, né? A deixar esse papel ir. E o que a Fran trouxe muito bem aqui é que o yoga traz essa inteireza para gente, né? Então, a gente precisa estar cada vez mais nesse lugar da mulher inteira, da mulher suficiente, da mulher não fragmentada, da mulher livre, da mulher verdadeira, aquela que não trai a si mesma, né? E o yoga ajuda muito. E aí, a gente sempre traz o como, né? Como que a gente se liberta disso? Primeiro, não vamos culpar as nossas ancestrais. Vamos fazer diferente a partir de agora. Agora que eu tenho consciência, eu não sabia, mas agora que eu tenho consciência, eu começo a me libertar e a me permitir ser livre, a fazer as minhas escolhas, né? E aí a parar É, de me não, punir, pode falar. não adianta a gente ter consciência e fazer igual todos os dias, que aí nada vai mudar. A gente É a tem. bandeira que a gente levanta, né, Fran? Eu É, poderia estar aqui. A Fran poderia estar aqui falando várias teorias, mas se eu não aplico isso na prática, se eu não vivo aquilo que eu prego, tem muito menos verdade. Então é realmente colocar em prática. E tá cheio de guru por aí, né, gente? Que só quer te dizer como fazer, mas na verdade não testou em si mesmo, não atravessou essa ponte, né? Não se transformou. Então, o que que é que a gente precisa começar a fazer a partir de agora, né? Que a gente tenha essa consciência. Parar de se punir, parar de se comparar, parar de se provar e começar um novo movimento. Se escolher sem pedir permissão, errar sem se anular, sentir sem se justificar.
Dizer não sem culpa. Fácil, Franzinha, responde para mim. Não, mas uma boa dica é a presença. A presença faz tudo isso daí. Então, é ficar na presença, né? Se você não, se você se compara, se você tem esse hábito de se comparar, desativa o Instagram. Sabe? Cada coisa você tem uma ação aí. E é presença, cara. É assim, ó, fala pra você, eu vou viver a minha vida, eu vou concentrar nos meus esforços, eu vou concentrar naquilo que eu quero. Então, a partir daquilo que você quer, traça o que você pode fazer, sabe? E faz. É isso, Faça o que precisa ser feito, com consciência. com Porque se a consciência. consciência ela não chega, não vai mudar, gente. E não Não sustenta, né? vai. Não se Não sustenta. sustenta. O discurso pode ser muito bonito da boca para É fora, o mas se eu não porquê mudar forte por para dentro, sustentar o como. sabe que é isso. Eu vou trazer uma percepção aqui agora, me caiu uma fichona. Eu estava numa palestra uma vez e surgiu, e todas as mulheres, elas traziam o discurso de sororidade, de ajuda mútua, mas na prática nada disso acontecia. Existia uma rivalidade silenciosa rondando a sala. E a gente percebe, E a Camila lê, a gente Camila percebe, leitora de ambientes. a gente percebe e eu trouxe essa bandeira, eu realmente vivo isso. Óbvio, gente, eu erro, eu acerto, eu sinto as coisas, mas eu me guio por esses valores. Eu tô sempre querendo estender a mão para outra pessoa, muitas vezes até em detrimento de mim mesma, e é uma das coisas que eu preciso me policiar para, mas cuidado com esse discurso muito bonito da boca para fora que não se transformou por dentro, porque aquilo que não se transformou por dentro não se sustenta, não se sustenta de verdade. E é difícil porque o machismo, né, está enraizado em nós, a comparação, a rivalidade feminina. A gente foi ensinada a comparar o tempo todo, a competir. E é difícil encontrar parcerias, pessoas que realmente tenham essa consciência e esse valor de troca, né? E de ajuda mútua. Então é importante a gente prestar atenção nisso aí. E quando a gente começa a prestar atenção nisso aí, mas realmente é algo que traz a consciência, eu aplico, mudo de dentro para fora, a gente começa a criar uma linhagem inteira. Eu sei, óbvio, vamos ser incoerentes, em algum momento a gente vai deslizar, vai cair por falta de presença, mas eu sei que quando eu me curo, eu tô curando os meus descendentes, eu tô curando a minha filha. Eu tô ensinando a ela, de alguma forma, a partir do meu exemplo, a fazer diferente. E aí, quando a gente se apropria desse lugar, mas com verdade, com sustentação, com inteireza, a gente ensina as nossas descendentes como viver. Então, a gente herda a incapacidade de assumir quem somos. Isso veio da nossa ancestralidade. A gente foi ensinada a calar nossos desejos e as nossas vontades. Mas hoje, com consciência, autoestudo, autoanálise, autoconhecimento, intenção firme, a gente pode fazer diferente. Então, segurança interna, ela é construída. É quando você não precisa mais se moldar para pertencer. E não é uma pílula mágica. Teve um dia que uma moça me mandou uma mensagem: eu preciso fortalecer minha autoestima, como se fosse um remedinho. Falei, eu quero constelar minha autoestima. Você pode, mas é um processo. E esse processo começa com consciência, com você se escolher e vem de dentro, com autopercepção. Quer trazer alguma coisa, Fran? Não, é isso aí. E aí a gente vai falar sobre os passos simples, né? A gente já está chegando perto do final.
Quais são os passos simples para construir a confiança interna? É todo dia, um pouco por dia. Como eu trouxe o exemplo do Cócoras, foram Uhum. várias e várias e várias práticas até que se tornou real. Então é isso, todos os dias, autopercepção. Parar de se explicar o tempo todo. A confiança começa quando você não sente a obrigação de convencer. E que perda de energia que é, né? Quando a gente está tentando convencer o outro de que a gente é boa, de que, nossa, quantas mulheres eu atendo nesse lugar, que ficam presas muitas vezes, tentando convencer a outra parte que foi embora que ela deveria ficar. E aí é uma perda de energia, uma falta de presença na vida real, uma não aceitação e uma frustração. Se o outro foi embora, deixa aí. Por que Mas você eu, quer ficar com quem não quer ficar? mas a gente não foi ensinada, né? A deixar aí. Eu falo isso para minha filha, ela chega aqui uma vez a Lisa é muito sensível, né? Ela chega e fala: Fulano não quis brincar comigo, mãe. Eu falo: Filha, deixa aí. Vai brincar com quem quer brincar com você. E é a partir disso que a gente vai construindo a autoestima, desde criancinha, nutrindo isso aí. Por quê? Porque a gente não foi ensinado. Cumpra acordos pequenos com você. E aí a gente vai falar sobre a importância do autocuidado, né? Não prometa grandes mudanças. Prometa coisas simples e cumpríveis. Um pouco todo dia. Quer falar sobre isso, Fran? Eu te acho especialista nisso aqui. Sério? Eu acho. É, eu não sei o que que você está imaginando, mas, mas é isso, gente. A gente tem que fazer um pouco por dia, mas daquilo que realmente o nosso corpo está pedindo, as nossas emoções, as nossas camadas estão pedindo, sabe? Muitas pessoas começam a fazer coisas todos os dias que vê a influencer fazendo. Ai, gente, faz isso aqui todos os dias, mas isso é uma necessidade dela. É preciso se conectar com você, é preciso se conectar com o seu corpo, com as suas Com a necessidades, sua verdade. com a sua verdade, para que o seu corpo, que é a sua bússola, te guie para as suas necessidades, sabe? Então, é, por isso que, gente, desculpa, mas eu acho que o yoga Não é, Ele não, é, vamos ele é ser repetitivas, indispensável. porque é a bandeira que a gente levanta. Exatamente. Ele é indispensável, porque ele é a ferramenta de consciência corporal, assim, né? Aquele que vai te guiar. E não adianta, você pode trabalhar, igual a Camila trouxe, eu faço meu treino e fortaleço meu centro rara. Você pode trabalhar suas emoções, você pode trabalhar o seu espiritual, o quanto for. Você pode, ó, sou a purificação encarnada. Se o seu corpo não é forte, você não sustenta. Gente, é sério. A gente é um tripé. A gente precisa sustentar esse tripé nas três partes dele. Fala qual é o tripé. É corpo, mente e alma, assim, né? No Isso. É resumo. importante para as pessoas saberem, né? Sim, no resumo, né, desse tripé, corpo, mente e alma. E óbvio que dentro desse corpo, mente e alma existem muitas, e alma existem muitas camadas, né? Mas a gente tem várias coisas na vida que a gente faz diariamente sem esforço, né? Comer, dormir, tomar banho, escovar os dentes, fazer xixi, fazer cocô. Essas coisas a gente faz e a gente não reclama, né? A gente não questiona, a gente não tem preguiça, a gente simplesmente faz. Se cuidar, se amar, deveria ser a mesma coisa. Mas você entende que a gente está sendo antagonista, talvez? A gente está indo para um outro lugar, aonde a gente vem das nossas ancestrais que não podiam fazer nada para elas, que era sempre Sim. para os Por isso a outros. dificuldade, né? Por Por isso isso a é dificuldade. desafiador, porque Por eu. isso a resistência de fazer. Exato, claro. Mas Então, é isso que a gente precisa insistir. É isso que a gente precisa honrar as ancestrais e falar, cara, eu vou fazer diferente por você.
É isso. É esse lugar aí, é esse ponto. E Na aí, conversa das amigas, adoro. Gente, uma lá dá pra ver se mostrou vocês me põem pra eu participar? Adorei. mostrou um meme. É, eu até esqueci, mas foi muito engraçado. Era tipo assim, várias ancestrais. é, Aqui, ó. Tipo, minha geração de avós, aí tem ela no trono, assim, toda Aí eu bonitona, e acabei várias de ver isso. vovós. Acabei É, de ver. minha geração de avós vendo que agora sou eu quem bato no marido. Tipo assim. Claro que não, a gente tá falando, não É um estamos falando meme, de gente. É um violência. meme, É um tá? Ninguém tá meme. falando pra bater no Não estamos marido, falando não. para bater no marido, mas é querendo dizer assim, elas iam ficar muito orgulhosas, É esse lugar. sabe? É honrar desse lugar. E aí, o que eu trouxe lá no início, a gente precisa Só um aprender a ser minuto. mulher. E normalmente a gente honra sendo do jeito que elas são. Isso é constelação total, né? Total. A Sendo gente fiel repete o padrão para poder fazer para igual, para pertencer. honrar. Mas não é esse o caminho, assim. É isso que desbloqueia na constelação, inclusive, né, Ká? Uhum. Isso aí eu já não sei muito bem, mas como eu já fiz constelação com você, eu sei que funciona mais ou menos assim. Sim. Então, é remar contra a maré. E eu e a Camila, a gente passou anos assim com esse sentimento, cara, a gente tá remando contra a maré. Mas se a gente for fazer igual, todo mundo faz, sabe? Tava, a gente parece que tá mentindo, parece que a gente tá enganando e a gente decidiu que a gente vai remar contra a maré, entendeu? E é isso Porque a gente porque está aqui é para a nossa construir uma nova verdade. consciência, Uma né? nova consciência, exatamente. É isso que traz uma nova realidade, né? Esses dias eu mandei uma mensagem lá para minha família, porque eu parei de beber álcool e minha família é alcoólica. Alcoólica? Não, como é que fala? Alcoólatra. Alcoólatra. E minha família na sua grande maioria, alcoólatra. É, E aí eu falei, mandei uma mensagem, eu tô comemorando, hoje faz um ano que eu não bebo álcool, não sei o que lá. Porque, e aí minhas primas, elas são bem mais novas que eu, mas elas já são de uma outra consciência, nossa, que legal quebrar esse padrão, elas logo já viram, e é isso, entendeu? É isso que eu tô fazendo, eu tô quebrando um padrão familiar, que eu não preciso disso para eu me distrair, para eu resolver minhas emoções, para eu disfarçar minhas emoções, não, eu resolvo minhas emoções. Eu acabei de escutar uma reflexão de uma pessoa que trazia assim ainda sobre o álcool, né? Porque é muito normal, né? É socialmente aceito a bebida o tempo todo, né? Ela que é cultuada, enfim. E aí ele falou assim: imagina você dentro de um churrasco e piscina, sol, boa comida e tudo. Para mim já seria, para mim para Fran já seria diferente, porque a gente, né, não come carne. A gente rema contra a maré. A gente já rema contra a maré na própria alimentação. E aí ele fala: você consegue imaginar esse ambiente sem uma bebida? Se a sua resposta foi não, comece a repensar seus hábitos, porque você está de alguma forma dependente da bebida. E eu deixo essa reflexão aqui para vocês, né? E tá tudo bem. E você vai ser criticado por remar contra a maré. As pessoas não vão bater palma, porque quando Vai vir você aquele sentimento de não caber, né? vai vir esse sentimento de não caber, mas continua, porque pode ser que você esteja inspirando as pessoas, outras pessoas, ou ainda quebrando um grande padrão, né? Então, voltando aqui, honre seus limites antes de explicar os seus motivos. Isso aconteceu comigo nas férias, né? Fui convidada por um churrasco e tudo. Eu falei, gente, o que eu vou fazer lá? Eu não vou beber, eu não como carne. O que eu vou fazer lá? Vou pra praia. É muito mais minha cara, né? Então, não fui. E é isso, não me expliquei, simplesmente não fui. Então, quem é da carne vai para carne, quem é da bebida vai para bebida, e deixa eu ir para minha natureza, isso aqui tem muito mais a ver comigo. Então, é importante a gente entender os nossos limites. Isso aqui eu queria muito trazer, enquanto eu estava escrevendo, eu senti isso. Volte para o corpo antes de se decidir. Eu tive que tomar uma decisão
grandiosa. E o meu corpo deu sinal, antes mesmo de eu verbalizar se era sim ou se era não. O meu corpo arrepiava todo e meu peito expandia de um lugar. Eu falei, ok, já entendi, corpo. Já entendi que é pra ir. Então presta atenção, isso é presença, né? E E uma só outra. conta quando dá certo, hein? É, não vou contar. Não, pra você eu conto depois. Mas normalize o erro sem se punir. E aqui é algo que para mim é desafiador. Aliás, para muitas de nós, né? Como uma boa escorpiana, muitas vezes eu me coloco no cantinho do pensamento, como eu digo para os meus filhos aqui. Ajoelhado no milho. Para eles é só no cantinho do pensamento. Eu é ajoelhada no milho, me É, chicoteando, né? exatamente. Então, Duas. autopunição destrói a confiança. Cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. E aí a gente traz um convite. Quer trazer alguma coisa, Fran, antes do convite? Não, vambora. Eu vou deixar você convidar, porque eu acho que Vamos você fala convidar. lindamente sobre isso. O palco é seu. É, baseado em tudo isso que a gente fala tanto, né, em que eu falo em que o yoga é indispensável, que é essa conexão com o corpo, esse sentir, né, ela fala tão facilmente assim que o meu corpo decidiu, mas muitas pessoas perguntam, mas como que eu vou deixar meu corpo responder? Como é que faz isso, né? Aí a gente criou esse programa curto assim para trazer uma degustação para vocês do que é os nossos programas, né? Então são 7 dias para que você é, consiga ir para o seu interior, consiga sentir o seu corpo, consiga abrir espaço, consiga se conectar com o seu útero, com a mulher que você é, com a potência que você é, né? É assim, são 7 dias de 15 minutos, 2 vezes por dia, né? Um mais meditativo, um que trabalha mais mente e alma e emoção, e o outro que trabalha o físico, sempre ligado com esses outros pilares, mas que são para você se sentir mais viva, para você se sentir mais em vocês, para você se Inteira. sentir pertencente inteira na sua própria vida. Então, inspira a mulher. Maravilhoso. Eu tenho Inspira e a feito. inspiração é isso, ó. Trazer a vida para dentro. É Isso é isso. o inspirar. Eu tenho feito, eu faço, principalmente antes de me expor, de dar aula, de aparecer, de colocar minha carinha aqui, porque exige, né, gente? E somos Que você pessoas. esteja em você, né? Para você continuar É, no seu. Não ir para o exato. social, né? Não bagunçar aí o que você tanto trabalha, tanto se organiza. É muito fácil, gente, a gente sair, Se perder, né? De sabe? si Se perder. mesma. É muito fácil, porque é muito forte a energia aí fora. É. Mais forte do que aqui dentro, né? Muitas vezes. Muitas Aqui é só a vezes. gente. A gente está falando de um consciente coletivo, né? Então é muito fácil a gente se perder. Então as pessoas me perguntam: Nossa, você faz yoga todo dia? Eu falo, praticamente todos os dias eu faço. Por quê? Porque me faz voltar para mim. É como se eu começasse o meu dia certo. É como se eu começasse o meu dia onde eu preciso estar, em mim. E É. aí eu vou para o E meu você, dia. e vocês não precisam ter nenhum tipo de conhecimento em yoga, meditação e nada para fazer isso, tá? É Não, só é se super permitir, tá simples, aberto. super fácil e super maravilhoso. Bom, sem mais delongas, vou passar o bastão da fala aí para Fran para ela poder fazer a nossa vivência. A gente se estendeu um pouquinho aqui hoje, porque, né, muito tempo sem falar é bom demais, né? Então, eu vou deixar Não, ela mas 10 trazer. minutos para a vivência tá excelente. Então, vamos lá. Bom, vendo você falar dos chineses, nananana, hoje a nossa vivência vai ser um tai chi, então. Adoro. É, a gente vai fazer uma respiração simples, né, em que trabalha o Qi, que é a energia, né, no tai chi. Eu fiz isso ontem, me relembrou, achei tão prazeroso, tão gostoso. Se vocês tiverem um relógio, tira o relógio para deixar o Ki, o prana, ou sei lá, o que vocês acham que é a energia. Por que que tem que tirar o É, relógio? Prende? porque, aham, Hum, tá. sim, prende. Deixa livre.
Isso aí. Então, como sempre, a gente vai primeiro sentar sobre os isquios, né? Deixar a coluna longa, os ombros relaxados, solta um pouquinho o maxilar e a língua. Se você estiver ouvindo essa aula dirigindo, esse é o momento de você parar, né? Não faça isso dirigindo, é perigoso. E faz algumas respirações, faz essa inspiração, deixa a vida entrar, e depois solta, enraiza, ancora, relaxa. Inspira, deixa a vida entrar. Expira, solta a vida. Desapega. Mais uma vez. Vem trazendo, junto com cada respiração, uma intenção. Vamos trazer essa intenção de autoestima, de segurança interna, né? Você traz uma frase curta e positiva. Pode ser aquela, eu me amo, mesmo nos momentos difíceis. Traz ela como intenção, se você sentir. Ou eu construo a minha segurança interna nos meus atos diariamente. Vou dar uma sugestão. Eu me aprovo. Luiz e Rei Eu me trouxe essa e aprovo, eu amo. eu me aprovo. Respira nisso. Fala essa frase e depois respira e solta. Fala essa frase que você escolheu, respira e solta. Eu me valorizo. Ótimo. E devagarzinho, você pode só olhar para vocês verem o movimento e depois podem fechar os olhos de novo. A gente vai simplesmente deixar os braços estendidos e subir com as mãos para baixo e expirar, descer com as mãos apontando a palma para frente. Bem devagarzinho, agora imagina que tem aqui um tecido, alguma coisa na frente, suave, sabe que passa na mão, como um véu. Imagina que a gente está passando a mão num véu, mas passando a mão tão levinho que esse véu nem se mexe, a gente só sente a textura e a leveza do véu. Agora a gente vai adicionar a nossa respiração. Então, os braços estão para frente, as mãos se flexionam com os dedos apontados para baixo quando a gente inspira, e quando a gente expira, a palma da mão vira para frente e os dedos voltam para cima. Não é todo mundo que vê pelo YouTube, então eu tenho que fazer bem explicadinho. E vai sentindo, olha, essa energia circular, esse ki, esse prana a cada movimento. E vai pensando nesse véu como se ele tivesse cada vez mais se sutilizando. Esse véu é Maya, a ilusão, se dissipando na sua frente. Todas essas crenças sociais, todos esses movimentos que nos bloqueiam e que não nos permite fazer aquilo que a gente quer fazer, se dissipando agora na nossa frente. Esse véu, essa ilusão, vai descendo, vai baixando, como barreiras mesmo, que muitas vezes são sutis, invisíveis, mas que não deixam a gente enxergar, a gente andar, a gente agir. E o livre-arbítrio, ele vem da ação. Cada escolha que você faz, cada ação, escolher é uma ação. Isso significa que é o livre-arbítrio acontecendo. Então, sinta agora a liberdade, a energia,
o véu se desfazendo, o véu da ilusão. Tudo isso que a gente conversou, que é uma ilusão honrar, repetindo padrões, que é uma ilusão agir só para querer pertencer e fazer coisas que você sabe que não te agrega. Só mais uma vez, inspira. Agora a gente vai continuar, mas a gente vai reduzir. Vai reduzir o tempo de inspiração, vai fazer mais leve e reduzir o tempo de expiração. Sinta como as nossas mãos captam a energia. As nossas mãos contêm mais de 2.000 nadis, que são como captores de energia, veias sutis. E é como se, mesmo que não tem nada na frente, parece que a gente está mexendo e tocando algo. E agora, repousa as suas mãos nas coxas, com a palma para cima e só sente. Como se a sua energia se organizasse, a sua mente abrisse um espaço para que toda a consciência seja assimilada. Eu me aprovo, eu me valorizo, eu me amo nos momentos difíceis, eu construo a minha segurança, eu nutro a minha segurança diariamente. Respira 3 vezes profundamente. Coloca as mãos no seu coração, agradeça a você por estar aberta e disponível a receber tudo isso. E a gente agradece de coração a confiança, a escuta, a presença. Namastê. Que especial, né? Que especial. Eu ainda estou voltando. Eu agradeço muito esse projeto, a Fran, vocês que estão aqui. E oficialmente de volta. É isso. Um beijo Até a até próxima semana que vem. quinta. Tchau, Tchau, tchau. tchau.